Notícias, economia, saúde, variedades, mundo do trabalho, giro sindical, Contraf. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Acarini, o nosso Contraficast está no ar mais uma vez, falando sobre o Setembro Amarelo e a importância das campanhas de prevenção ao suicídio. Para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de hoje aqui, eu recebo a doutora Márcia Bandini, que é médica e professora da Unicamp na área de saúde do trabalhador e da trabalhadora, do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. Doutora, mais uma vez, seja bem-vinda ao Contraficast, um prazer enorme conversar contigo. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, falar sobre os estudos que estão sendo feitos, falar sobre esse tema tão importante, doutora. André, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de estar mais uma vez conversando com a Contraf. Doutora, a primeira coisa que eu gostaria de citar é que assim, muito se fala sobre o assunto suicídio, na verdade, acaba sendo um tabu e gera toda uma polêmica em relação a falar sobre esse assunto, em especial no Setembro Amarelo, não é? Tem muita gente que diz que isso pode ocasionar até uma propagação das ideias suicidas, enfim, tem uma série de teorias aqui que são contrárias a se falar do suicídio no Setembro Amarelo e, enfim, em todas as outras datas. Queria saber qual é a sua posição, a sua visão sobre isso, doutora. É importante ou não é falar? É bastante importante falar sobre o suicídio, exatamente como você diz, porque é um tema carregado de estigmas, cercado de tabus. Então, a gente poder falar em ambientes protegidos de uma maneira organizada sobre suicídio é bom. Claro que não é falar simplesmente, mas o como falar, para quem falar, que informações trazer, porque de fato, como você nos lembra aqui, se a gente fala de suicídio de uma maneira sensacionalista, por exemplo, entrando em detalhes de como aconteceu, existem estudos que denotam que realmente falar sem cuidado pode ser um gatilho para pessoas que têm ideação suicida, ou que planejam, ou que mesmo já tentaram uma violência autoprovocada, tentaram contra a própria vida. No entanto, e ao contrário, estudos mostram também que quanto mais a gente fala sobre o contexto do suicídio, de formas de buscar ajuda, de como que o entorno, né, esse ambiente que cerca a pessoa pode ser melhor, vamos dizer assim, tratado. Então, nesse sentido, é bom. Em resumo, eu diria que ter o Setembro Amarelo é muito importante, mas a sua importância é tão grande que é proporcional à responsabilidade que a gente tem em tratar do assunto. Jamais de forma sensacionalista e sempre de uma maneira acolhedora, educativa e de enfrentamento dos cenários, né, que podem funcionar como gatilhos ou mesmo provocadores de tentativas de suicídio. E esses gatilhos, né, provocadores, a gente fala em especial sobre, são vários, obviamente, mas a gente fala sobre o mundo do trabalho, que, em especial nos últimos tempos, dada a pressão no trabalho, enfim, a todo o contexto socioeconômico que a gente viveu no país nos últimos tempos, as relações de trabalho que têm se deteriorado muito ao longo desses tempos, o ambiente de trabalho é um desses gatilhos para o adoecimento mental, né, doutora? Eu gostaria que a senhora falasse mais sobre isso. Então, aí eu acho que a gente tem duas coisas, né, André? Uma é quando a gente olha a partir do trabalho e a gente pensa no sofrimento psíquico, no adoecimento mental. Acho que hoje a gente já tem um acúmulo suficiente para ninguém ter dúvida de que condições de trabalho violentas, assediadoras, perversas, onde as redes de solidariedade entre a classe trabalhadora ela começa a ser esgarçada, para não dizer destruída, tudo isso leva de fato a um sofrimento que pode, em última instância, gerar o adoecimento mental, por exemplo. Mas aqui eu quero fazer um parênteses de algo que a gente tem se dedicado a discutir bastante na perspectiva do suicídio, que é um fenômeno altamente complexo, que vai envolver questões que são individuais,
sociais, ambientais, e neste sentido a gente tem discutido muito a importância, um termo que eu tenho usado, que é a gente despatologizar o suicídio. O que eu quero dizer com isso? Para a gente não fazer uma relação direta entre suicídio e transtorno mental, como se o suicídio fosse, por exemplo, né, o fracasso de um transtorno mental que não foi adequadamente tratado. Por que eu estou pontuando isso com tanta ênfase? Porque, é claro, sim, existem transtornos mentais que podem culminar com suicídio. Porém, nem todo caso de suicídio é relacionado a um transtorno mental. Isso é muito importante, dada a complexidade do fenômeno. E isso nos leva, então, agora de volta às condições de trabalho, e que eu acrescentaria, as condições de vida e de trabalho. Porque, dada a complexidade do suicídio, sim, o trabalho, aquelas pequenas violências cotidianas, que muitas vezes não são tão pequenas assim, e que caminham com um crescente, que produz um sofrimento que muitas vezes se torna insuportável para a pessoa, pode sim funcionar como um gatilho. É o único gatilho? Certamente não. Mas sempre tem, vamos dizer assim, aquela gota d'água. E se você me permite, eu gostaria até de citar um exemplo que para a gente é muito emblemático, que foi o suicídio do reitor, né, o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Cancellier, que não só se mata no ambiente público, como deixa um bilhete e nos deixa um recado de que a morte dele foi sentenciada, não sei se a palavra foi exatamente essa, mas a morte dele foi determinada no dia em que ele foi expulso, né, que ele foi retirado da universidade. E esse suicídio, inclusive, pela médica do trabalho, que era da universidade, é reconhecido algum tempo depois como um suicídio relacionado ao trabalho. Estou relembrando esse fato que não é novo, mas ele acaba sendo muito ilustrativo de como que o trabalho, por ser parte da nossa construção social, da nossa construção inclusive pessoal, o quanto que as violências no trabalho podem nos atingir de uma forma tão desesperadora que o suicídio pode parecer uma saída. E por que eu digo pode parecer? Porque de fato não é. E existem formas da gente poder ajudar as pessoas a não chegar numa situação extrema como essa. Doutora, em relação à sua fala agora, eu só gostaria de esclarecer, vamos tentar tirar uma dúvida aqui, porque eu falei em transtorno mental, a gente falou, né, em adoecimento mental e transtorno mental. A senhora citou que o suicídio não necessariamente, ou não pode ser considerado, né, como uma decorrência de um transtorno mental. Há uma diferença entre adoecimento mental. Vou pegar até o caso do reitor Cancellier. O fato dele ter chegado a um sofrimento, enfim, de toda a situação adversa que ele enfrentou, toda a perseguição, todo aquele horror que ele deve ter passado, a gente pode falar que ele sofreu um adoecimento mental no sentido de ter depressão, de ter, enfim, a angústia, enfim, toda a tristeza. Para deixar claro, o adoecimento mental é diferente do transtorno mental? Os dois pontos têm diferença? O adoecimento mental é algo que precede o suicídio ou não? São várias perguntas que você me faz. Eu vou tentar responder uma a uma. Se eu ficar devendo alguma coisa, André, você me avisa. Tá? Basicamente, só para a gente tirar a dúvida entre transtorno mental e o adoecimento mental, né? Para deixar claro. Porque, assim, se o adoecimento mental, o transtorno mental é algo que eu entendo, e aí a senhora vai poder me explicar melhor, né? Porque a senhora que é a autoridade aqui no assunto. Mas o transtorno mental é algo que já é uma condição patológica. Tudo. O adoecimento mental pode ser algo que a pessoa seja levada aquilo pelas circunstâncias, por questões econômicas, sociais. É isso ou eu estou falando bobagem?
Não está falando bobagem, mas eu gostaria de reorganizar alguns termos, né? E primeiro, eu não sou autoridade, eu sou uma pessoa estudiosa e vou ser assim para o resto da minha vida, mas daquilo que a gente estuda, então vamos lá. Tem suicídio que pode estar relacionado a um transtorno mental? Sim, foi isso que eu disse. Porém, nem todo suicídio o é. Então a gente tem que saber separar, porque muitas vezes o suicídio é um ato de desespero. A pessoa não necessariamente quer morrer, mas quer parar de sofrer, vamos dizer assim. Quando você fala, agora vamos lá, outra pergunta, né? Quando você fala de adoecimento mental, transtorno é um termo que a gente usa mais na medicina, na psiquiatria, né? Porque se a gente olha como que as doenças são classificadas, inclusive internacionalmente, né? A Organização Mundial da Saúde tem um código específico, né? Um documento específico para organizar, descrever e codificar as doenças diversas que existem. Então, quando a gente fala de saúde mental, existe um capítulo específico nessa codificação dos transtornos mentais e comportamentais. Então, muitas vezes a gente usa esse termo quando efetivamente existe um diagnóstico. Então, vamos lá. Transtornos de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, episódios depressivos recorrentes, essas coisas todas têm nome e têm codificação. E aí a gente fala de transtorno mental, que pode ser entendido como semelhante ao adoecimento. O adoecimento seria uma linguagem não médica, vamos dizer assim, mas que se assemelha ao transtorno. Então, quando eu falo de adoecimento / doença, eu estou indo no sentido da codificação e, portanto, eu estou falando de transtorno. Mas tem um outro termo que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, que é o sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico, ele passa, na verdade, por todos nós, ele atravessa todos nós. Quando nós perdemos um ente querido, quando a gente perde o emprego, quando a gente tenta comprar nossa casa e não dá certo no financiamento, quer dizer, a nossa vida é permeada de períodos de sofrimento psíquico. Isso não significa que o nosso sofrimento vai dar numa doença / um transtorno. Mas, em situações agudas, um sofrimento extremo, ainda que não seja diagnosticado como um transtorno mental, pode produzir aquilo que a gente vai chamar de ações de desespero. Existe, inclusive, cunhado internacionalmente esse termo, que é a morte por desespero. E o suicídio estaria incluído nessa categoria de mortes por desespero. Então, não sei se eu compliquei mais do que simplifiquei. De forma alguma. Ao tentar explicar isso, né, eu quero dizer que na complexidade do suicídio, claro, é importante a gente avaliar se aquela pessoa que, por exemplo, tem a ideação suicida, que vem muito antes, se ela tem um transtorno mental passível de um tratamento, seja um tratamento medicamentoso, psicoterápico, mas principalmente a necessidade de estar inserida numa rede de acolhimento que é fundamental na prevenção do suicídio, ou não, se é de fato um ato de desespero. Sobre o reitor que você me pergunta, naturalmente, não tenho acesso às informações que são confidenciais, então não poderia responder de maneira apropriada à sua pergunta. Mas, dado o tempo curto entre todas as violências que o reitor sofreu e o ato fatídico em si, é razoável a gente pensar num sofrimento psíquico muito profundo, muito extremo. Doutora, o sofrimento psíquico, acho que foi o X da questão aí que consegue elucidar bastante toda essa dúvida que eu acabei colocando aí na nossa conversa para esquentar um pouquinho ela, né, doutora? Então, o sofrimento psíquico, eu acho que é uma coisa muito importante para que todos tenham noção, né, da gravidade, enfim, do sofrimento das pessoas. Mas vamos falar sobre o estudo, doutora, que na semana passada, inclusive, né, no dia 20 de setembro,
foi feito um seminário, enfim, com participação do Ministério Público do Trabalho, com participação de representantes dos trabalhadores sindicatos, que é um projeto temático da Unicamp, são vários estudos, e um deles é justamente direcionado ao suicídio e que estuda tudo isso que a gente está falando. É isso, doutora? Desde 2022, a Unicamp tem um projeto temático denominado Transtornos Mentais e Suicídios Relacionados ao Trabalho, com apoio e financiamento de bolsas de estudo do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. E nesse projeto, um projeto grande, nós temos 3 eixos, né? Um eixo de estudos e pesquisa, outro de políticas e práticas, onde a gente vai para os serviços, e um terceiro eixo de formação, capacitação e educação continuada, né? Nesses 3 eixos, que naturalmente não são separados, eles são articulados entre si, existem diversos estudos em curso, alguns que já estão em fase de publicação e outros que ainda estão em fase de campo, mas eu queria destacar aqui pelo menos 3 estudos relacionados a suicídio. Um que já foi publicado, que é uma revisão integrativa internacional sobre qual que é o acúmulo, vamos dizer assim, de conhecimento da literatura em relação ao suicídio e a sua associação com o trabalho. E, de fato, o que a gente vê na literatura internacional? Que a baixa autonomia, a alta demanda e principalmente as situações de violência e de assédio, principalmente do assédio moral, que acaba sendo mais comum do que o sexual, embora a gente não esteja aqui tirando a importância do assédio sexual no trabalho, eles estão associados a um risco maior de suicídio. Isso aqui a gente já viu na literatura, esse artigo já está publicado, tá? Depois a gente pode deixar informações para os nossos ouvintes, se for o caso. Sim. Tem um segundo estudo que já está em fase final de escrita para publicação, em que a gente faz o caminho inverso. A gente estudou numa revisão também de literatura, tudo o que é publicado, já foi publicado no Brasil, independente de estar no idioma português ou não. E aí a gente está tentando, né, nessa fase ainda de análise e de escrita, tentar definir qual é o perfil do suicídio relacionado ao trabalho no nosso país. Esse estudo eu ainda não posso me adiantar, a gente, como eu falei, está na fase de finalização, mas tem algumas coisas que chamam a atenção da gente, em especial o número de suicídios entre trabalhadores rurais, tá? Existe um outro estudo, que esse não foi conduzido exclusivamente pela Unicamp, mas pelo grupo da Universidade Federal de Feira de Santana, mas que também contou com a nossa participação, que fez um levantamento do perfil de suicídios no Brasil, quando a gente olha a população ocupada. E aqui eu quero dar uma informação que nos pareceu assim preocupante. Esse estudo ele já está aprovado para publicação na revista Ciência e Saúde Coletiva, não foi publicado ainda, mas deve sair nos próximos números, e tem um dado que chama muito a nossa atenção. Quando a gente olha a população geral do Brasil, a taxa de suicídio gira em torno de 6,4 a cada 100 mil habitantes no nosso país. E quando a gente faz o recorte daquela população que é considerada ocupada formalmente, então aí eu estou fazendo o recorte de trabalhadores, essa taxa ela sobe para 16,8. Nossa. É muito grande. Eu posso afirmar que esses suicídios estão relacionados ao trabalho? Não posso. Isso precisa ficar muito claro, porque se trata de um estudo ecológico, como a gente diz. No entanto, chama muito a atenção que essa taxa seja tão alta entre pessoas que trabalham. Então, o que eu já posso concluir? A princípio, o trabalho não tem aparecido como um fator protetor. E isso importa. E aí, se eu junto isso com outros estudos, a gente começa a se aprofundar na discussão de que não podemos negar, e aí eu vou ressaltar, não podemos, em hipótese alguma, negar que os fatores psicossociais no trabalho,
tem influência no sofrimento psíquico, no adoecimento mental e talvez também no suicídio. E eu reforço isso por quê? Porque o Brasil entrou, né, na revisão das normas regulamentadoras, das quais eu destaco a NR17, numa linha de negação. Não, isso não precisa ter uma norma específica, não precisamos discutir instrumentos de avaliação dos fatores psicossociais. Isso vai na contramão do que o mundo inteiro está fazendo, né? E aí, só para finalizar sobre os estudos, mais recentemente, a gente acabou de ter a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa para iniciar um estudo que a gente chama de autópsia verbal. É um nome meio feio, mas o que seria a autópsia verbal? Seria a gente conseguir entrevistar sobreviventes de um caso de suicídio, sobreviventes que a gente fala do entorno desse caso de suicídio. Então, os colegas de trabalho, os familiares desse caso de suicídio, para que a gente consiga reconstituir a história desses trabalhadores e trabalhadoras, para conseguir compreender em profundidade qual foi o papel do trabalho e como isso se deu no processo do suicídio. Então é difícil, inclusive para a gente, né, que estuda e que sofre junto pela empatia, né, dos casos, mas eu acho que é um movimento muito importante que se dá no nosso país, de estudar de maneira muito séria e aprofundada a relação dos suicídios e trabalho. Sim, para poder entender, né, o que aconteceu, fazer uma investigação, né, e eu destaco só o termo sobreviventes, que é algo que tem sido muito dito ultimamente, que talvez seja uma novidade, né, para muita gente nesse caso. Os sobreviventes do suicídio são considerados justamente, como a doutora acaba de falar, que é a família, aqueles que ficam, né? O termo correto, tá? A gente usa sobreviventes na perspectiva de entender que aquele ambiente coletivo também afeta as pessoas no entorno, mas tecnicamente a gente tem usado o termo impactados. Impactados. Né? Muito bem. Doutora, agora, produtos, vamos dizer, né, desses estudos que são feitos pela Unicamp, e como a senhora já propriamente, a senhora já disse aqui, né, anteriormente, são publicações e são 2 livros específicos sobre esse estudo do suicídio, é isso, doutora? Então, alguns deles, né, alguns dos produtos, né? Além dos estudos, né, eu queria, antes de responder essa pergunta, destacar que não é um trabalho só da Unicamp, né? Desde o início bom, enfim, como a gente sempre diz, não se fala de saúde do trabalhador e da trabalhadora sem o envolvimento da própria classe trabalhadora. Sim. Então, desde o início, no ano passado, quando foram promovidos 2 grandes seminários a respeito, esses seminários estão disponíveis nos canais de YouTube, nós constituímos, junto com centrais sindicais, sindicatos, professores de outras universidades, nós organizamos uma rede para discutir esse assunto, e essa rede tem o nome de Rede Margarida. Eu digo que foi um nome muito feliz, né, de autobatismo, né, da rede, porque de um lado ela remete à resiliência e à resistência das flores margaridas, e é também uma homenagem muito justa à professora Margarida Barreto, que nos deixou, e que foi uma pioneira no estudo de assédio no Brasil. E a Rede Margarida tem se dedicado a fazer eventos. Então, mensalmente, por exemplo, nós nos reunimos e transmitimos as reuniões no canal de YouTube da Rede Margarida, qualquer pessoa pode encontrar. Destaque feito à CONTRAF, é uma entidade bastante ativa dentro da rede, inclusive já tendo participado na coordenação de reuniões. E agora, né, o Fórum Permanente que aconteceu na semana passada foi um evento muito importante, onde o tema central foi tecendo redes de acolhimento e enfrentamento, e onde a academia falou menos e os trabalhadores falaram mais. Porque neste projeto a gente busca
este encontro de saberes entre a academia e os saberes de quem trabalha, da classe trabalhadora e as suas vivências. Nesse evento a gente também lançou o volume 1 do livro Desse Jeito Não Dá Mais, que é um título muito provocativo de dizer, olha, de fato, trabalhar desse jeito não é mais aceitável, então por isso desse jeito não dá mais. Que no volume 1 reúne 25 capítulos, né, de acadêmicos e também de representantes de trabalhadores, dos quais um dos capítulos é assinado pela Contraf. Pelo Mauro Salles, então, nosso secretário de Saúde, né? Exatamente, Mauro Salles fez um capítulo belíssimo, que precisa ser lido por todo mundo, em especial pelo setor dos trabalhadores do ramo financeiro. O livro, ele contou com um subsídio do projeto, então ele está sendo vendido a um preço menor do que seria o custo dele, e as pessoas podem adquirir o livro através do site da própria editora, que é a editora UCITEC com H, né? E acho que é uma obra, claro que eu sou suspeita, né, André? Mas é uma obra muito relevante por exatamente reunir na mesma mesa de debates as pessoas que estudam e as pessoas que sofrem. Porque é só assim que a gente vai conseguir tirar uma fotografia de verdade, real, do que acontece no nosso país, e a gente vai conseguir se organizar para dizer que desse jeito não dá mais e a gente precisa encontrar um outro jeito de trabalhar e de ser feliz. Porque afinal a gente precisa salvar vidas, não é, doutora? E viver bem, né? Viver todos bem. Nós. Com certeza. Juntos. Doutora, agora só para a gente fechar, agora a gente falou sobre vários temas e aí assim, quem está nos ouvindo fala assim, onde é que eu posso ter acesso, né? Como é que eu posso ter acesso a tudo isso? Por exemplo, o estudo, enfim, os estudos que a senhora cita, como ter acesso? Isso está no portal da universidade? Como é que a gente faz para poder achar isso? O estudo de revisão integrativa, ele foi publicado na revista Saúde em Debate. Então, se as pessoas procurarem lá, né, Revisão Integrativa Suicídio, e pode colocar lá o meu nome, Márcia Bandini, Saúde em Debate, vocês vão encontrar. Você acabou de me dar uma ótima dica, acho que a gente precisa organizar isso melhor no próprio site da universidade. É tanto trabalho do nosso lado que às vezes a gente também esquece de organizar. Obrigada pela dica, André. E também acompanhar as redes sociais, né? A Rede Margarida está no Instagram, então @Rede Margarida, e também no YouTube. Vocês encontram a gente lá e todas as reuniões são gravadas e ficam disponíveis, inclusive os seminários que eu mencionei. O livro, né, chegou agora, o segundo volume a gente imagina que consegue publicar no início do próximo ano. E os estudos, né, aqueles que já estão aprovados para publicação e na fase final, já vou seguir o seu conselho, a gente vai deixar listado lá no site também. Muito bem, doutora. Então, olha só, o livro, só para confirmar, quando a doutora já fez aí a indicação, é muito importante ler, né, conhecer, ter acesso ao conteúdo. Desse jeito não dá mais. Editora UCITEC com H no começo, é isso, né, doutora? E aí é fácil só procurar no Google ali, coloca Editora UCITEC, livro Desse Jeito Não Dá Mais, aí você vai chegar ali ao canal de aquisição, né, para você poder comprar e ler essa obra que é muito importante. Doutora, eu gostaria de mais uma vez agradecer muito, muito, muito mesmo a nossa conversa. Conversar com a senhora é sempre uma aula, é sempre enriquecedor e ainda mais sobre um assunto tão importante que é a prevenção ao suicídio nesse Setembro Amarelo. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no ContrafCast. Obrigada, André. A Unicamp está sempre à disposição, porque a gente precisa trabalhar junto para poder superar todos esses nossos desafios, viu? Obrigada. Muito bem, a gente conversou então com a médica e professora da Unicamp na área de saúde do trabalhador e da trabalhadora, a doutora Márcia Bandini, ela é do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, sobre o Setembro Amarelo. O ContrafCast fica por aqui, a gente agradece a sua companhia até agora e a gente se fala na próxima edição. Até lá!